Então, primeiro, eu queria, antes da gente começar o curso, enfatizar algo muito importante. Há um tempo atrás, eu conversei com um grande Talmid Chacham, um dos grandes da nossa geração, realmente uma pessoa que tem um conhecimento vasto na Torá, e sobre algumas questões sobre o Ben-Nor. O que ele me falou algumas questões são claras, outras não tem como a gente fala na nossa linguagem, não tem como bater o martelo. Tem algumas coisas que existem visões um pouco diferenciadas, depende do grupo de legisladores que cada um vai seguir. Então tem algumas questões que existem opiniões que são diferentes para o Ben-Nor. Existe também uma abordagem para tratar o assunto do Ben-Nor diferente, né? Então a gente conversou sobre isso. Eu tenho uma ideia bastante clara por que se ensina de uma forma ou de outra forma. Eu tenho uma ideia o porquê existe essa diferença de ensinamento. Nós optamos por um ensinamento criterioso para o Ben-Nor. Por isso que a gente coloca o caminho seguro para o Ben-Nor. Por que nós optamos por isso? Eu vou explicar para vocês de uma maneira clara. Eu fui Ben-Nor, fiz o Giur, a conversão, mas antes disso eu fui Ben-Nor. Então, eu convivi também com bastante gente que era também, e alguns continuam sendo Ben-Nor. Então, eu vi o potencial que um Ben-Nor ele pode alcançar. Eu vi o quanto ele pode se dedicar e com relação a Sheva Mitzvot, o quanto ele pode realmente alcançar. Então, eu não, digamos assim, eu não concordo, essa é a palavra mais correta, num ensinamento com demasiadas leniências, algumas delas perigosas, porque pode levar um Ben-Nor a entrar por um caminho que é perigoso, que pode levar a um descumprimento de uma mitzvah que para ele é obrigatória. Então, eu não concordo com um caminho com muitas leniências. Tem caminhos que não têm muitas leniências, que têm uma certa equilíbrio, né? Eu não vou dizer que eu discordo, mas eu não opto por isso. E eu opto por um caminho que seja mais seguro. Quando eu falo eu não concordo, não é que eu esteja dizendo que a pessoa que está ensinando com muitas leniências, ela está completamente errada. Não é isso. Eu não uso o método que ela usa, eu não concordo com o método. Eu não concordo com a abordagem. Então, digamos, uma diferença de opinião. Agora, todo mundo que ensina tem uma base. Quando vocês ouvem a pessoa falando, olha, está no Talmud, só para vocês entenderem isso. O Mishnei Torah, do Maimônides, foi baseado no Talmud. Tá? O Mishnei Torah, em todas as mitzvot, é baseado no Talmud, na Torá escrita, a Torá Shebertav, a Torá escrita, a Torá Shebeal Peh, a Torá oral. Então, o Mishnei Torah é baseado no Talmud. Porém, existem diferentes movimentos no judaísmo. Existem legisladores de cada movimento. Então, existe uma diferença de opinião com relação a algumas coisas, especialmente na questão do Ben-Nor. Então, eu sigo uma linha de legisladores baseados na Torá e no Talmud, no Mishnei Torah, mas que tem uma visão mais criteriosa. Por isso que a gente chama o caminho seguro. Vou dar um exemplo para vocês. Você chega para pergunta para alguém, vem cá, o Ben-Nor pode usar tatuagem? Você fala, pode. Não tem proibição nenhuma. Então, pode. Não tem problema nenhum. Eu não ensino assim. Mas por que você não ensina assim? Qual é a base para você não ensinar assim? Porque tatuagem, embora seja uma mitzvah, a mitzvah em si da tatuagem é uma mitzvah, a proibição é para o judeu. Não existe essa proibição
da mitzvah de tatuagem para o Ben-Noach. Porém, tatuagem está entre as coisas ligadas à proibição de Avodah Zarah. Por quê? Porque os idólatras, eles faziam tatuagem com o ídolo deles. Então, eles faziam tatuagem com o ídolo deles. E o Maimônides, quando escreveu o Mishneh Torah, com relação a Ilchot Avodah Zarah, as leis sobre Avodah Zarah, ele coloca também a questão da tatuagem. Por quê? Porque é comum os idólatras fazerem isso. Então, se uma pessoa me pergunta, por exemplo, olha, pode usar a tatuagem? Eu não falo simplesmente para ela, pode, permitir, não tem nenhuma proibição. Eu não ensino assim. Eu digo para ela, olha, vou te explicar. Você não tem obrigação com a mitzvah. Porém, tatuagem é um tipo de costume dos idólatras. Obviamente, colocar uma tatuagem com algum ídolo, isso é proibido. As proibições com relação a Avodah Zarah nem sempre é a pena máxima, tá, gente? Tem punição que é a punição da pessoa receber, ela ser punida de outra forma, não só com a pena máxima, tá? Quando tem o Beit HaMikdash, quando tem o Sanhedrin, que dá apoio a um tribunal de Ben-Noach. O Ben-Noach não é julgado pelo Sanhedrin, ele é julgado por um tribunal, bastando ter nesse tribunal um juiz para julgar as causas do Ben-Noach. Mas o Ben-Noach, ele tem a mesma lei de Avodah Zarah, segundo o Mishneh Torah, para o judeu é para o Ben-Noach. Aquilo que o judeu ele recebe a pena máxima, o Ben-Noach recebe a pena máxima. Aquilo que o judeu recebe uma punição e não a pena máxima, o Ben-Noach recebe a punição. Muito bem. Então, a pessoa fala, pode usar tatuagem? Eu vou falar para ela, olha, a mitzvah de tatuagem é específica para o judeu. Agora, no Mishneh Torah, Maimônides, ele colocou essa mitzvah incluído nas proibições ligadas a Avodah Zarah. Por quê? Porque é um costume dos idólatras. Então, certamente, colocar uma imagem de um ídolo na pele é proibido, assur, é proibido isso. Isso é um costume ligado diretamente a Avodah Zarah. Colocar uma tatuagem que não seja de um ídolo é uma coisa perto da proibição, porque marcar a pele é um tipo de costume dos idólatras. Então, qual é o conselho que eu dou para um Ben-Noach? Melhor não fazer isso. Embora não exista uma proibição direta com a mitzvah em si, mas indiretamente com relação ao quesito de Avodah Zarah, como a tatuagem é um costume dos idólatras, melhor você não fazer isso. Então, veja a diferença da abordagem do ensinamento. Uma abordagem, não está escrito, pode fazer. Em uma abordagem, a gente vai analisar o assunto e dizer, olha, isso é melhor não fazer. Então, por isso que o nosso curso é o caminho seguro para o Ben-Noach, porque não são respostas simples e respostas que facilitam demasiadamente e podem colocar em risco uma pessoa desavisada, né? E existe também vários argumentos, o Ben-Noach, ele não consegue seguir, ele não tem condições de seguir, ou seja, tem que facilitar. Veja bem, quando a Kadosh Baruch Hu, ele dá uma mitzvah, é porque a pessoa que recebe, ela tem condições de seguir essa mitzvah, como a gente fala em hebraico, bidiuk, da maneira correta. Se ela não quer seguir, é por negligência, falta de vontade e determinação. Por exemplo, alguém diria, mas, por exemplo, tem que facilitar para o Ben-Noach, tem que facilitar. Imagina como um Ben-Noach pode, uma família, né, tem, digamos, 2 filhas, como é que essa família vai conseguir fazer com que essas filhas se casem, né, sem ter tido nenhum relacionamento, que os namorados não tenham relacionamento, esperem um casamento? Hoje em dia, como é que isso é possível um Ben-Noach conseguir fazer isso? Como é possível? Há algumas gerações
atrás as pessoas faziam isso por uma questão de nem mitzvah, era uma moral que existia na sociedade. A gente tem o exemplo, por exemplo, de Leia e Rachel, que o pai, Lavan, o Labão, como é traduzido, ele era idólatra, mas as filhas eram guardadas para casarem com o marido no tempo adequado. Então, claro que o Ben-Noach, ele pode ter um padrão mais elevado, ele pode ter uma família num padrão que não é o padrão dessa geração decadente. Então, eu também acredito que o Ben-Noach, ele tem plena condição de ter um padrão excelente. Ele não é incapaz disso. Se fosse incapaz, então não teria sido dado a ele a Sheva Mitzvot. Não é que isso é uma mitzvah. A mitzvah é sobre Gelui Arayot, mas não é que seja proibido, segundo o Gelui Arayot, a pessoa ter um relacionamento, digamos, a filha, mesmo que ela não, digamos, ela tem um relacionamento com um namorado, por exemplo. Algumas pessoas falam, pode, já está namorando, pode ter relacionamento, o Ben-Noach pode ter. Qual é o conselho? Alguém falaria, não tem proibição, pode. Mas se engravidar, tem condições de cuidar, o homem não pode evitar de forma alguma, né? A mulher, para evitar usando anticoncepcional, só se... Tem quem permita, tem quem nem permita, mas tem quem permita, mas se a mulher já tiver filhos, como é que você vai dizer que tudo bem? Não está tudo bem. É perigoso. Ela pode engravidar. Como é que ele vai cuidar? Quando um homem tem um relacionamento com uma mulher, é considerado ali um casamento. É considerado que já é um casamento, deixou de ser um namoro. Então, existe hoje uma visão que tem muito misturado com os hábitos dessa geração. Eu não ensino assim. Essa geração ela não é referencial para nada. Essa geração é uma geração decadente, mas é uma geração semelhante a Sodoma e Gomorra. É a última geração. Os sábios nos dizem que essa geração é chamada que ela tem uma cara de cachorro, de cão. Por quê? Porque o cachorro, ele não tem vergonha. Ele faz necessidade na rua, ele tem... fica com a cadela na rua, ele não tem vergonha. Assim essa geração não tem vergonha, ao contrário. Ela comete o erro publicamente, ela fala do erro que ela faz, ela não tem vergonha do que ela faz. Então, eu vou usar essa geração como referencial? Obviamente que não. Então, o caminho seguro para o Ben-Noach é o que é requerido para o Ben-Noach, sem acordo, sem fazer concessão, sem fazer acordo, sem julgar o Ben-Noach como alguém incapaz de seguir o padrão que é requerido dele. Eu não acredito nisso. Tá? Eu não acredito nisso. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu deu ao Ben-Noach Sheva Mitzvot e ele é capaz de segui-la. E de maneira criteriosa. Alahá para Ben-Noach, extraída do Talmud, o único lugar que tem uma alahá, digamos assim, completa, é no Mishnei Torah. O Maimônides, no Ilchot Melachim, a partir do Perek Het, ele trata da questão do Ben-Noach. Tem uma alahá. Depois houve outros legisladores que comentaram, tal, isso, aquilo. Tá. Então, um segue aqui, um segue lá. É por isso que não se pode bater o martelo. Eu sigo a base do Mishnei Torah. E sigo legisladores que não facilitam. Por que houve uma facilitação? É bom entender essa introdução também, muito importante vocês entenderem. Houve uma época que havia muito risco para o povo judeu, a Inquisição, as perseguições, enfim. Então, algumas coisas, elas, em razão dessa situação perigosa, foi ensinado de uma maneira que não causasse ódio das nações. Então, algumas concessões foram feitas, elas poderiam ser feitas, tá?
para evitar uma reação de ódio contra o povo judeu. Hoje não existe essa situação. Então, não há necessidade de algumas concessões. Tá? Isso também foi um outro fator que ocorreu. Então, você segue uma linha de legisladores que passaram, estavam em meio a muitas perseguições, então a opinião vai ser um pouco mais assim, leniente em alguns assuntos. Por exemplo, no Mishneh Torah, o Maimônides, ele fala que a prática, né, de ter um intermediário, classificar o Criador como se fosse três e acreditar que existe um intermediário que tem uma certa divindade, isso é considerado Avodah Zarah, idolatria. Então, está claro no Mishneh Torah. A gente vai estudar tudo isso. Mas se você vai ver legisladores dizendo, não, isso aí, para os goim, pode. Por quê? Porque naquela época, se chegasse e falasse isso de uma forma direta, poderia causar um problema muito grave para o povo judeu. Então, houve uma opinião, num certo aspecto, a opinião, na verdade, o que ela queria dizer é que se alguém não tivesse certos elementos na crença, podia não ser considerado Avodah Zarah. Mas isso era uma forma de evitar. O problema já era muito grande para o povo judeu, com massacres, com uma série de coisas. Então, houve uma opinião mais leniente. Mas, hoje em dia, não temos essa situação. E a gente vai seguir a opinião do Mishneh Torah. Ter uma visão de um Criador dividido em três, uma divisão, isso é contra os princípios da Torá. O Criador é indivisível. Acreditar que um ser humano ele tem uma divindade, ele é parte da deidade, também isso é contra os princípios da Torá. Então a gente vai classificar como o Mishneh Torah explica, isso é considerado, segundo a Torá, Avodah Zarah. Então a gente não vai fazer essas concessões, entendeu, gente? Avodah Zarah é considerado na configuração de idolatria. Então a gente não vai fazer essas concessões, não vamos fazer um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Nós vamos ensinar segundo está no Mishneh Torah. Tudo baseado... Agora, alguém fala, mas alguém ensinou, falou que está lá no Talmud. O Mishneh Torah, gente, é baseado no Talmud, na Torá escrita. A Torá Shebertav, a Torá escrita, e a Torá Shebeal Peh, que, na verdade, a Torá oral é a Mishnah, que está no Talmud. Aí tem o comentário da Mishnah, que é a Gemara, e daí vem a Halachá. Então, tudo que estamos ensinando está baseado na Torá Shebertav, a Torá escrita, e Torá Beal Peh, a Torá oral. Mesma forma. Então, quando você ouve um ensinamento, não, porque está no Talmud, está no Talmud. Então, no Talmud, Mishneh Torah é baseado no Talmud. Maimônides, ele se baseou no Talmud, se baseou nos textos, ele tinha uma biblioteca vasta do Talmud. Alguns dizem que ele tinha até alguns livros a mais, existe essa opinião. Então, enfim, essa é a base para o caminho seguro para o Ben-Nur. Por isso, esse é o nome do curso, não é a revelia, tá? E é um caminho criterioso. Muito bem, então vamos recomeçar, né, desde o começo, para que a gente possa ter essas aulas gravadas para que vocês possam ter acesso ao curso gravado também. Muito bem. Começa no Mishneh Torah, Ilchot Melachim, que são as leis sobre reis, está dentro desse tópico. No Perek Het, trata do assunto sobre o Ben-Noach, exatamente na Halachá Yud, né? Que é a 10ª.
Então diz assim, Moshe Rabbeinu lo inchir a Torá be'amitzvot ela le Israel. Então, 613 mitzvot, ela foi dada ao povo judeu. Por isso, o Ben-Hur, ele não pode, vou comprar um Shulchan Aruch, vou ler todas as mitzvot. Não, o Ben-Hur não pode fazer isso. Ele não pode estudar toda a Torá. É uma proibição, a gente vai ver isso no final do curso. Ele deve se especializar nas Sheva Mitzvot, que é bastante assunto. E tem algumas mitzvot que ele também pode praticar, além das 7, mas ele precisa estudar. A gente também vai ver isso no final. Mas a Torá como um todo foi dada ao povo judeu. Então aqui a gente tem a primeira lição. Hoje em dia, muita gente sai do engano, enfim, mas não consegue seguir um caminho correto. Mas por que eles não conseguem seguir um caminho correto? Porque não é só falta de instrução, é falta de vontade. Mas como falta de vontade? Se a pessoa quer seguir um caminho correto, mesmo que no começo ela comece a ver um monte de shiur aqui, ali, acontece com todo mundo. Aí chega uma hora que ela começa a entender que existe duas possibilidades para uma pessoa que não nasceu como judeu. Ou ela se converte da maneira correta, segundo a lei judaica, tem que estudar mínimo 2 anos para entender todas as leis, passar por um Beit Din ortodoxo, né, em Israel, e em alguns lugares do Brasil não tem, mas em Israel, nos Estados Unidos também tem, enfim. E depois disso, ela tem que, é um desafio enorme, ela viver como um judeu, ou mulher como uma judia, guardando todas as mitzvot. E também tem a opção dela guardar Sheva Mitzvot e ser um Ben-Hur ou uma Bat-Noach. E tem o mundo vindouro, foi previsto esse caminho, a Kadosh Baruch Hu disponibilizou esse caminho, isso ocorreu no Monte Sinai. A gente vai ler sobre isso. Agora, muita gente não quer nenhuma coisa nem outra. Então fica, para muita gente, o judaísmo fica parecido com o judeu. Então a pessoa, eu estou parecido com o judeu, então tá bom, esse é o caminho, ficar parecido com o judeu. E esse caminho é chamado assim, a pessoa mistura tudo. E na verdade, o que está acontecendo? Ela está inventando um caminho que não existe. Isso é proibido no Mishnei Torá, está dito, isso é proibido. Inclusive no próprio Mishnei Torá, no final, o Maimônides, ele diz, olha, se a pessoa começar a fazer essa mistura, é proibido. Vou guardar Shabbat sem ser judeu, vou estudar toda a Torá. É proibido isso. Não só é proibido. Existe um din, um julgamento sobre isso, que chama Mitá Bidei Shamayim. Ela pode receber a pena máxima vinda dos céus. Então, Maimônides, ele diz, olha, ou você segue Sheva Mitzvot e é um Ben-Hur ou Bat-Noach, e se você quer agregar uma mitzvah a mais, tem que ver se pode ser agregado e tem que estudar, ou você é judeu e estuda tudo, faz a conversão, o giur da maneira correta, mas não inventa a religião, é proibido inventar a religião. Então, isso é um grande erro dessa geração. Muita gente não fica nem num caminho no outro. Qual o problema disso? É muito importante essa introdução, porque a gente vai identificar aqui algumas armadilhas perigosíssimas. O problema é que a força de uma pessoa, a maneira como ela agrada o Criador, a maneira como ela capta luz, a maneira como ela pratica uma fé verdadeira com relação ao Criador, a Kadosh Baruch Hu, é cumprindo mitzvah. Não é só falando, isso e aquilo. Não, é cumprindo mitzvah. Então, quando uma pessoa cumpre uma mitzvah, a mitzvah é uma ordem do Criador. É como se ela estivesse ligando um interruptor aqui embaixo. E esse interruptor vai trazer sobre ela luz, força, agrada ao Criador. Ela começa realmente a ter vida espiritual.
Se ela não liga esse interruptor, fica só falando, falando e tal, muita gente gosta muito de símbolos judaicos, isso e aquilo, mas não tem a visão da mitzvah, esse é o caminho errado. É o caminho de uma pessoa que não sabe nada do que realmente é judaísmo. Não entendeu nada do que é judaísmo. Judaísmo é mitzvah. Judaísmo é aprender o que o Criador quer que você faça. Por quê? Porque nós estamos no mundo de Yetzirah? Não. Não estamos no mundo da formação. Não estamos no mundo de Briah, de Atzlut. Nós estamos no mundo de Asiá. Asiá quer dizer o mundo da ação. Então, a maneira de servir o Criador não é só através da intenção e do pensamento, mas da ação. Então, quando o Benor, por exemplo, ele recebe um troco errado e ele devolve o dinheiro. Quando o Benor, ele contrata alguém e ele paga em dia. Quando o Benor é contratado e ele recebeu o dinheiro, ele cumpre o trabalho. Ele faz isso porque é uma mitzvah, porque é uma ordem divina. Então, essa ação que ele faz para agradar o Criador. Isso vai trazer brachá, bênção para ele, no sentido física e espiritual. Isso vai abrindo um canal para ele, quando ele reza, ele vai ter uma conexão mais forte com o Criador. Agora, qual é a armadilha hoje em dia? Armadilha. Tem um monte de gente na internet se dizendo cabalista, e eu vou dizer para vocês com toda clareza, o verdadeiro Mekubal, que é um cabalista, ele jamais vai para a internet ensinar, jamais. O verdadeiro Mekubal, ele só vai ensinar um judeu, depois dos 40 anos de idade, que tem um vasto conhecimento da Torá escrita, a Torá oral. Então, o Mekubal só vai ajudar uma pessoa, só vai ensinar uma pessoa assim. Mas muita gente vê, né, o pessoal até, muita gente que ensina Kabbalah, tem gente até que nem segue mitzvah, nem faz reza de coisas básicas, brachá, até para, não estou dizendo que são todos, mas eu conheço pessoas que ensinam que não faz nenhuma reza para comer um alimento, nem segue, digamos, a regra de comida kosher. Não estou dizendo que são todos assim, não. Mas eu conheço alguns que são assim. Então, a pessoa acha que, eu vou então aprender os segredos da Torá ouvindo esses ensinamentos. Engano. Na verdade, você vai trazer problemas para a sua vida. Você está ouvindo algo que você não tem acesso. E a pessoa também que está ensinando, muitas vezes ela também não tem acesso, ela está só ensinando o conceito. E isso vai trazer, na verdade, para você correção. Porque você está adquirindo algo sem que você tenha a capacidade de absorver isso. Uma pessoa que começa a pegar um conhecimento de segredos da Torá sem ter o mérito, ele não tem direito àquilo, ele não experimenta isso. Mas ele até acha que ele já é uma pessoa grande quando ele não é. E, na verdade, por ele não ter mérito, pode vir sobre ele certos decretos e ele ter problemas graves na vida dele por causa disso. Agora, o que é realmente um segredo da Torá real? O segredo da Torá real, ao nível do Benor, ou de um judeu que ainda não tem um conhecimento mais aprofundado com relação aos segredos da Torá que estão no Zohar. Mas, por exemplo, o que a gente chama o segredo, o que a gente chama uma mudança de percepção? Por exemplo, um Benor, ele começa a seguir Sheva Mitzvot da maneira correta, ele começa a praticar, e ele com a intenção de agradar Kadosh Baruch Hu. Chega uma hora que quando ele reza, a reza dele é totalmente diferente. Ele começa a sentir uma Kedushá, uma presença divina maior. Ele começa a ter uma percepção da realidade mais iluminada. Então, ele está alcançando isso. Mas por quê? Porque ele está cumprindo a Sheva Mitzvot. Ele sabe, cada ação que ele faz, baseado na mitzvah, ele faz
porque isso agrada a Kadosh Baruch Hu. Então, esse é o ponto, gente, que é muito importante. Essa introdução é muito importante para você captar isso. Você captar a questão da mitzvah, do que é ser benor, da importância da mitzvah, de um caminho baseado em mitzvot, não um caminho baseado só em pensamento, em fala, em símbolos, não. Caminho real, caminho seguro, caminho que é baseado naquilo que o Criador estabeleceu. Então, continuando, ele diz, ele cita o texto que está em Devarim 33:4, Morashá Kehilat Yaakov. Então, é uma herança da congregação de Yaakov, a Torá. O Lechol Arotse Leit Gayer, todo aquele que quer se converter, essa palavra, fazer o giur, uma pessoa que não nasceu como judeu, Mishear Almot, do restante das nações, Sheneemar Kachem Ger. Então, a pessoa que quer se converter, ela pode, porém da maneira correta, segundo a lei judaica, não sem jeitinho. Então tem que estudar pelo menos 2 anos, entender o que é se converter e passar por um Beit Din realmente ortodoxo, que vai trazer realmente, vai avaliar de maneira precisa se aquela pessoa tem condições de seguir a lei judaica da maneira apropriada, se ela tem um conhecimento, pelo menos básico, para isso. Muito bem. Aval, mi shelo ratzah, mas se a pessoa não quiser, en kofinoto lekaber Torah o mitzvot, não é obrigado. Então, Maimônides, ele traz o ensinamento baseado no Talmud, como foi passado para Moshe no Monte Sinai, que não é para obrigar as nações a se converterem. Se eles quiserem, eles podem, mas não é para obrigar. Aí ele continua, Vechen, tzivá Moshe Rabbeinu mipi Agevorá. Então, Moshe Rabbeinu, ele ordenou, segundo o que ele recebeu de Akadosh Baruch Hu, Todo-Poderoso, Lachof et kol baei haolam lekaber mitzvot shenitztavu bnei Noach. Ou seja, foi dado no Monte Sinai que Moshe Rabbeinu recebeu isso de Akadosh Baruch Hu para dizer às nações que elas têm que guardar a Sheva Mitzvot, as mesmas que foram dadas aos filhos de Noach. Ou seja, hoje quem guarda a Sheva Mitzvot a partir do Monte Sinai, ou seja, da Torá que foi dada no Sinai, está guardando por uma ordem do Criador dada no Sinai. Não é só porque os filhos de Noach receberam essa ordem de Noach, de Noé. Essa é uma ordem dada no Sinai. Quando a Torá foi dada, outorgada ao povo judeu, foi dada uma instrução sobre as nações, aqueles que não quiserem se converter, porque não é obrigado a se converter, que precisam guardar a Sheva Mitzvot. Vechol mi shelo yekaber yehareg. Mas aqueles que não receberem estão destinados à morte. A morte aqui não é uma condenação, digamos assim, não por um tribunal humano, porque só se pode julgar um benor com relação à pena máxima. Quando Israel tem o Sanhedrin, tem o Beit HaMikdash, enfim, e existe um tribunal de benor, um tribunal oficial. Hoje não tem tribunal de benor. Se alguém falar para você, olha, tem um tribunal para você se converter a benor. Não existe tribunal hoje de benor legal no sentido da Torá, tá? Não existe. Hoje em dia o benor, ele passa a ser benor, é uma espécie de conversão, ele se torna um benor, ele deixa de ser idólatra, se torna um benor, mais diretamente com a Kadosh Baruch Hu.
tem que fazer tal coisa. Não, alguém pode, por exemplo, a gente fala, tem que estudar primeiro, é uma coisa lógica, depois que você sabe todas as mitzvot do Benor, então você faz uma reza a Hashem. Mas alguém falou que tem que fazer isso aqui. Não, isso é só para reforçar. Tá? O que você tem que fazer é uma reza a Kadosh Baruch, porque não tem um tribunal que vai assinar embaixo para você hoje. Tá? Assim como não tem o Beit HaMikdash, não tem como o judeu oferecer sacrifício, ele pede perdão através das rezas. Muito bem. Então, e fique claro isso, tá, gente? Todas as penas, seja a pena máxima para um Benor, ou as punições previstas também, isso só pode ocorrer, isso não tem nenhum tribunal que tenha condições de fazer hoje. Tá? Isso só pode ocorrer, na verdade, quando, na época do verdadeiro Mashiach. Aí vai voltar a ter tribunais para Benor, vai ter uma lei clara para todo Benor, enfim. Muito bem. Só terminando aqui. Ve'amekabel otam hu anikra ger toshav bekol makom ve'tzarich lekabel alav mipnei shelosha chaverim. Então, a lei, a questão do ger toshav, Benor é um ger toshav, só que ger toshav, isso ocorreu na época de Yehoshua, quando houve a conquista da terra. Então, algumas pessoas que não eram judeus, elas poderiam morar na terra de Israel, se elas passassem por um Beit Din de 3 juízes, e eles avaliavam se ela conhecia bem as Sheva Mitzvot, e elas estavam comprometidas em seguir as Sheva Mitzvot. Então, era considerado um Ger Toshav, um Ger que habita ali. Não é como quando você vê a palavra Ger sozinho, é o convertido, que aceitou toda a Torá. Tá? Ger Toshav não, é o que a gente chama Benor. Hoje em dia, como as pessoas que guardam Sheva Mitzvot não moram em Israel, não pode falar Ger Toshav, porque ele não está habitando em Israel. Então a gente chama Benor, que é um Obnei Nor, ou Noahid, são nomes que são dados porque a pessoa não mora em Israel. Então ele não é um Ger Toshav. Mas originalmente foi assim que ocorreu, e quando a gente vê na Torá a palavra Ger Toshav, se refere a Benor. Quando a palavra tem Ger isolado, com raras exceções, tem algumas exceções, mas com raras exceções o Ger isolado é o convertido. Então há uma diferença, tá? Muita gente confunde isso também por falta desse conhecimento.